A paz do Senhor, irmãos. Tem 3 recadinhos aqui para vocês. Em primeiro lugar, o Jefferson pediu para lembrar sobre a campanha nos núcleos, Dupla Honra, tem acontecido às quartas-feiras. Nesse final de semana, nós teremos um congresso de casais, e não vai ser cobrada nenhuma taxa de inscrição. E quem vai estar ministrando é a pastora Silvia Silento. Quem se lembra dela, que ela veio ministrar num congresso de mulheres? Quem se lembra? Foi uma bênção, não é? Ela vem com seu esposo agora para ministrar no congresso de casais. Então, será na sexta, começará às 20 horas. Depois, no sábado, tem uma palavra às 5 da tarde, vai haver um coffee break no intervalo, e depois outra palavra às 8 da noite. E eles vão estar, né, também no domingo, no culto da manhã e no culto da noite. Então, não percam, porque não vai ser cobrada nenhuma taxa de inscrição. E essa pastora, pelo menos, quando ela veio ministrar, foi uma bênção. Eu creio que, como congresso de casais, como casal, eles vão trazer, vão acrescentar muito para as nossas vidas. Amém? E o Jefferson também pede para avisar que ele vai estar iniciando um discipulado no dia 30 de maio, que é uma terça-feira, às 20 horas aqui na igreja. Então, seria nas quintas, mas agora vai ser na terça, às 20 horas, ok? E hoje à noite eu vou ministrar uma palavra, o tema é uma mãe de excelência. Meditei muito essa semana, orei, e Deus colocou no meu coração para eu falar sobre uma das infinidades de mães que há na Bíblia. Deus queimou meu coração em relação a essa, né? Então, eu vou estar compartilhando com vocês algumas coisas a respeito dessa mãe, que tem muito a nos ensinar, não só para as mulheres que são mães, mas para todas as pessoas. Eu quero ler um texto antes, né? Como para dar início, está em 1 Timóteo 2, no versículo 15. Primeira Timóteo 2, versículo 15. Ele está falando sobre a mulher, Paulo falando sobre a mulher. Então, ele diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Senhor, eu te agradeço por esta noite, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor fale conosco, fale comigo também. E abençoe este ambiente, Senhor, com a tua presença, falando aos nossos corações, nos ensinando, nos capacitando, nos habilitando espiritualmente para cumprirmos, Senhor, os teus planos, os teus propósitos, e vivermos de acordo com o teu modelo, Senhor. Enche este lugar da tua presença e guarda-o com a presença dos teus anjos, Senhor, com a cobertura do teu sangue, para que somente o Senhor tenha liberdade neste ambiente, Senhor, que os nossos corações estejam ligados, atentos à tua voz, estejam sintonizados contigo, Senhor, para que não percamos aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. Nós te louvamos pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, de poder compartilhar a tua palavra, de poder aprender de ti, Senhor, com toda liberdade. Que possamos valorizar, ó Deus, essa liberdade que temos. Eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Nesse texto aqui, Paulo diz uma coisa que hoje em dia as mulheres às vezes até arrepiam, né? Eu tenho falado que ultimamente tem sido meio difícil a gente ministrar sobre essa área, né? Sobre família, sobre maternidade, sobre paternidade, sobre os princípios de Deus, porque mesmo a igreja tem tido dificuldade de viver de acordo com esses princípios, né? Há lugares que eu vou ministrar que eu sinto assim uma dificuldade de falar a respeito disso. Então, aqui Paulo está dizendo
que o maior chamado na vida de uma mulher é a maternidade. O maior chamado na vida de uma mulher é dar à luz. Deus criou a mulher para isso, para que ela dê à luz, para que ela tenha filhos, para que ela ensine os seus filhos, para que ela forme esses filhos, para que eles desempenhem nesse mundo, nessa sociedade, dentro da igreja, um propósito de Deus. E as pessoas falam, nossa, mas hoje em dia a mulher tem tantas oportunidades, tantas outras coisas para fazer, a não ser cuidar de filhos, mas ainda assim a palavra de Deus continua atual. Ela continua dizendo que o maior papel da mulher é dentro da sua família, criando seus filhos, cuidando dos seus filhos, dando os seus filhos à luz e desenvolvendo neles as qualidades que Deus deseja. Então, por isso que eu escolhi uma mulher, como eu disse, dentre tantas outras da Bíblia, para a gente falar sobre ela hoje e tirar algumas lições a respeito da vida dela. É um fato muito interessante, também ligado a esse versículo e ao que eu vou falar, de que grandes mulheres da Bíblia, que geraram grandes servos de Deus, eram estéreis. Então, é muito interessante que esse dar à luz filhos foi um desafio na vida de Sara. Sara era estéril. Foi um desafio na vida de Raquel, de Rebeca. Foi um desafio na vida de Ana, que é a personagem que nós vamos estudar. Foi um desafio na vida de Isabel, que foi a mãe de João Batista. Então, eram mulheres que não tinham filhos. E, através de um milagre de Deus, elas puderam conceber e gerar grandes homens de Deus. Nós sabemos que Sara gerou Isaac juntamente com Abraão, na sua velhice, uma mulher que não tinha filhos até então. E depois Isaac se casa com Rebeca e gera os gêmeos, Jacó e Esaú, e também ela era estéril. E depois Jacó se casa com Raquel, que era estéril também. E a gente vê no decorrer da Bíblia, Deus trazendo à luz, trazendo à existência esses grandes homens através de um milagre. E eu queria que vocês abrissem 1 Samuel, para a gente estudar a respeito da vida de Ana, que foi quem gerou um grande homem de Deus, um dos maiores personagens bíblicos, que foi Samuel. 1 Samuel, nós vamos estar lendo alguns versículos, no capítulo 1, no capítulo 2, como é muito grande, não dá para a gente ler tudo. 1 Samuel, vamos começar aqui no capítulo 1. Eu vou ler um pedacinho aqui para dar um começo para a história, depois nós vamos ler alguns versículos picados. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor,
Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas se a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava. Só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então aqui nós vemos, primeiramente, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que Ana era uma mulher semelhante a qualquer uma de nós, a qualquer um de nós. Porque ela tinha um problema que não se resolvia. Como nós temos, muitas vezes, um problema que não se resolve, o dito espinho na carne, que Paulo fala sobre ele, que ele ainda orou ao Senhor para remover aquele espinho, e Deus somente diz para ele, a minha graça te basta. E o problema de Ana era a esterilidade, como eu falei. E a gente vê aqui no texto que ela estava amargurada, que ela chorava, não comia, estava atribulada de espírito e desgostosa. Então, são todos aqueles sentimentos que a gente fala, nossa, uma pessoa que serve a Deus não pode sentir isso. Mas a gente sente, infelizmente. Principalmente quando a gente tem um problema que não se resolve. Então, essa mulher chorava, não comia, estava atribulada, desgostosa, estava triste, estava angustiada, derramando o seu coração ali por causa do seu problema. Então, a primeira coisa, qualquer um de nós é como Ana, e Ana é como qualquer um de nós. Neste ponto, a gente sofre, aquilo tira o nosso sossego, tira a nossa paz, aquilo nos perturba, aquilo às vezes não sai da nossa cabeça, a gente não tem meios naturais, meios humanos de resolver, por isso aquilo tira o nosso sossego, e a gente sente amargura, a gente sente pesar, a gente sente tristeza, a gente chora, a gente perde até o apetite como ela perdia, E em segundo lugar, a gente vê que Ana era uma mulher que cria no poder da oração. Porque ela se levanta ali naquele momento, que fala que eles iam todo ano, sacrificar, ainda não havia sido construído o templo de Salomão, havia os sacerdotes, Eli, que era o sacerdote mais velho, tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que nós vamos ver que eram homens corruptos, a Bíblia fala que eram homens de Belial, homens que não honravam a Deus. E eles subiam até lá para poder oferecer sacrifícios, era um ritual judaico, um hábito dos judeus. E ele tomava porções, as melhores, e dava para Ana, numa tentativa de consolar, numa tentativa de suprir aquela carência no coração de Ana, numa tentativa de fazer com que aquilo na vida dela fosse, pelo menos, resolvido com o amor dele, porque a Bíblia fala que ele amava a Ana. Então, ela tinha um marido que a amava, um marido que compartilhava da sua dor. E, por outro lado, a outra esposa de Eucana, que era Penina, era um espinho na carne de Ana, além da esterilidade, Porque a mulher era cheia de filhos, irritava a Ana, provocava a ira de Ana, jogava isso na cara dela, fazia com que ela se sentisse pior do que ela já estava, Penina, irmãos, nem sempre é uma pessoa, é uma situação que parece que o diabo usa para te confrontar, usa para fazer as suas emoções se desequilibrarem, usa para fazer com que você sinta que você está no seu limite, Eu já passei por algumas situações em que o Espírito Santo me fazia enxergar, isso é uma penina na minha vida,
E aí a Ana fez a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. Ana orou, porque ela sabia que só Deus podia resolver o seu problema. Às vezes a gente fica assim, fazendo um pampeiro, falando com todo mundo, achando que alguém é Deus que pode resolver nosso problema, mas Ana tinha consciência de que nem o seu marido, que a amava tanto, podia resolver esse problema. O problema não era nem ele, era ela, né? A Bíblia fala que Deus tinha cerrado a sua madre e ela não concebia. Então, Ana, ela ora ao Senhor e ela busca somente naquele que pode operar milagres uma solução para o seu problema. Há um texto em Mateus que fala que a gente deve orar em secreto ao Senhor, e Ele que nos vê em secreto nos recompensará. Então, a melhor coisa é orar, porque Deus é o único que pode nos recompensar. E eu lembrei também, quando eu estava preparando essa palavra, da Sunamita, aquela mulher que habitava em Sunem, que também era estéril, não tinha filhos, e ela faz um quartinho lá para Eliseu, para quando Eliseu passasse por ali, poder ficar num lugar bem acomodado, põe uma escrivaninha, põe uma cama, é muito gentil com ele, reconhece nele um homem de Deus, e ele fica, como que eu posso retribuir para essa mulher este carinho que ela tem por mim, Aí o servo dele diz, ela não tem filhos. Então ele declara uma palavra na vida dela, que dali a 1 ano, ela teria um filho em seus braços. Ela fala, por favor, não brinque comigo, Quer dizer, devia ser algo que ela já tinha tentado, já tinha deixado para lá, já tinha aceitado, E Eliseu lhe dá uma palavra para que ela tivesse esperança. E ela tem esse filho cresce, e um dia esse filho morre. E o que essa mulher faz? Ela não manda chamar o marido, vem aqui agora que meu filho morreu, porque ela sabia que o marido dela, assim como Eucana, não poderia resolver aquele problema. Ela manda preparar o jumento, pega uns servos para irem com ela, ela vai até Eliseu, que era o seu referencial de Deus, o homem de Deus, um profeta. E já vai chegando e falando, eu te pedi um filho por acaso? Agora meu filho está lá morto no quarto, e Eliseu vai lá imediatamente e ressuscita o filho dela. Então, nós devemos, como Ana, procurar quem pode resolver nosso problema. Se ele não resolver nosso problema, pelo menos ele vai nos dar um pouco de alívio, vai nos dar sabedoria, direção, graça para lidar com aquela situação. Amém? E Ana também faz um voto. Ela diz para Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu o entregarei a ti por todos os dias da minha vida. É interessante que, inicialmente, Ana sentia muita amargura, principalmente por causa das provocações de Penina. Aquilo fazia o problema dela ficar pior. Mas, quando ela faz esse voto ao Senhor, ela não sabia que Deus estava esperando que ela fizesse isso. Ela estava se rendendo a um propósito de Deus, algo que já estava no coração de Deus e que Deus queria trazer à existência. Mas a motivação do coração de Ana precisava se render a esse interesse de Deus, Deus queria sim lhe dar um filho, mas não para ela. Deus precisava desse filho de Ana para ele. Então, ela chegou a um extremo tão grande que ela fala, se o Senhor me der esse filho, eu o entregarei a ti todos os dias da minha vida. E, imediatamente, Deus ouve a oração dela. Muitas vezes, irmãos, Deus nos resiste porque deseja nos levar a este ponto, em que os interesses de Deus sejam mais importantes do que os nossos, que a gente se curve à sua vontade. Se Deus não fizer esse trabalho na nossa vida, a gente muitas vezes vai receber uma bênção de Deus e vai usá-la da maneira errada. Então, primeiro, Deus quer que a gente se curve, como Ana fez. Deus, eu preciso de um filho para remover minha vergonha, para remover a minha desonra, para que essa mulher cale a boca dela. Eu quero ter um filho, Senhor, para que cumpra um propósito na tua casa, que te sirva todos os dias da sua vida. E aí ela está ali, orando no templo, o sacerdote Eli olha para ela, fala, essa mulher está bêbada. E a repreende, ela fala, não, eu não estou bêbada, eu estou aqui derramando meu desgosto, a minha amargura.
Então, irmãos, se você sentir isso no seu coração, não é errado sentir. O errado é onde você vai derramar isso, né? E ela derramou ali no lugar certo, na presença do Senhor, que compreendia o que ela estava sentindo e poderia ou trazer alívio ou trazer solução para a vida dela. E ela conta para Eli, né, o que ela queria. E Eli, que era um homem de Deus, ele diz para ela: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, ela recebeu uma palavra. Nós, muitas vezes, precisamos de uma palavra, no meio de uma situação em que está tudo tão confuso, tão enevoado, em que o inimigo parece que está nos afrontando, o inimigo está nos ferindo, e uma situação que não se resolve, e aquilo já angustiou sua alma, como angustiou a alma de Ana. Nós precisamos de uma palavra, né? Nós precisamos, Deus, joga aqui no mar da minha aflição um pau para eu me apegar, joga um pedaço de alguma coisa para eu me apegar. E foi o que ela fez, né? E é interessante que isso lhe deu um ânimo e uma fé para que ela conquistasse o que ela estava buscando diante de Deus. A Bíblia fala no último versículo que eu li, que ela não estava mais triste. Então, é muito interessante, para a gente conquistar a vitória, essas vestes de um espírito angustiado precisam ser trocadas por vestes de alegria. Então, Deus primeiro precisa fazer isso com a gente. Porque quanto mais amargos, mais irritados, mais irados, mais desacursoado que a gente fica com a situação, mais desgostoso, mais as portas se fecham. Então, neste momento, aquela palavra que ele lhe deu, porque ela foi no lugar certo, buscar no único que podia resolver seu problema, estava ali um homem de Deus, que lhe deu uma palavra, e essa palavra trouxe ânimo, alegria, trouxe uma nova disposição para ela. Ela saiu dali com uma nova veste, uma veste de esperança, uma veste de alegria. E foi isso o canal para o seu milagre. Então, enquanto você estiver amargurado, temeroso, vá diante de Deus. Ninguém pode resolver o teu problema. Agora, busque de Deus uma palavra, para que você mude essas vestes de amargura, de espírito angustiado, em vestes de louvor, em vestes de alegria, em vestes de esperança, né? Eu vejo que na vida de Ana foi o que deu a vitória para ela, para que Deus operasse o milagre que ela tanto precisava. E nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 20, logo em seguida, né, depois do que nós lemos aqui, sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu Eucana para sacrificar, tal, mas a Bíblia diz aqui no versículo 22 que Ana não subiu, mas ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E é interessante que aqui, quando ela o desmama, havendo desmamado aqui no versículo 24, ela o levou consigo com 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Então, não sabemos quanto tempo ele tinha, a Bíblia não fala. Mas ele ainda mamava, né? Foi quando ela desmamou que ela já levou o sacrifício e levou o menino ainda muito criança. Então, é outra coisa que chama muito a atenção na vida de Ana. Ela obteve a sua vitória e ela não se esqueceu do seu voto. Muitas vezes, quando a gente está no desespero, a gente vota, faz promessa, faz ato profético, né? Faz desafios. E Deus é fiel, e muitas vezes nós esquecemos de ser fiéis àquilo que nós prometemos, né? Eu quero que vocês abram em Eclesiastes 5, do 4 ao 5. Mas não tira aqui de Samuel, que nós vamos voltar aqui. Eclesiastes é depois de Salmos, Provérbios. Eclesiastes 5, de 4 a 5.
a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então, gente, não sai fazendo voto aí para mover o coração de Deus, não. Promessas, né? Porque quando você fizer, você deve cumprir esses votos, né? Senão você é um tolo. Você vai atrair para a tua vida muitos problemas. E esse voto de Ana era um voto muito sério, né? Eu já conversei com algumas irmãs, às vezes a gente está nas nossas reuniões, falando a respeito desse tipo de coisa, de maternidade. Como é difícil para uma mãe se separar do seu filho. Ainda quando ele é criança, né? Quando eles crescem, espontaneamente isso vai acontecer. Mas aqui ele era muito criança, a Bíblia fala. E Ana foi até o templo, deixou Samuel com o sacerdote Eli e voltou para sua casa sem o seu filho. Então, de fato, ela era uma mulher que tinha compromisso e fidelidade. Ela não era só uma mulher que no seu desespero dizia muita coisa, mas que depois era capaz de cumprir tudo aquilo que tinha dito, que tinha votado, né? E ela, é interessante que ela não faz com tristeza, mas se alegra em cumprir seu voto, se alegra com a vitória que Deus lhe deu. Vou continuar aqui onde eu parei. Diz que degolaram um bezerro, assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ela adorou ali ao Senhor. E o capítulo 2 diz: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E aqui vai, né? Ela faz um cântico de adoração, de exultação pela fidelidade de Deus. Então, ela não se apegou à sua bênção da forma errada, né? Deus a abençoou, lhe deu a vitória, e ela vai e entrega o menino ali para Eli e volta para a casa dela. E é interessante que ela acompanha o desenvolvimento de Samuel, e com certeza ela se tornou a sua intercessora e a sua conselheira. A Bíblia fala no capítulo 2, versículo 18 a 19, que, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda novo, né, jovem, vestido com um éfode de linho. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Então, todo ano ela estava lá, trocava a túnica, dava uma nova que já tinha ficado pequena. Ela acompanhou esse menino durante todos os anos da vida dele, mesmo ele estando ali com Eli. E nós vemos que, enquanto os filhos de Eli eram corruptos e tratavam com desrespeito tanto as ofertas que eram oferecidas ali, como a própria casa do Senhor, né? Aqui no versículo 22 do capítulo 2, a gente vê que lá para cima fala que o povo estava cozinhando o sacrifício, eles já vinham, enfiavam o garfo, tiravam as melhores partes do sacrifício para eles comerem. Quer dizer, eles tratavam com muita desonra e desrespeito o que era oferecido ao Senhor. Mas aqui é mais sério ainda, né? No versículo 22 diz: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, eles eram promíscuos, eram pessoas que desonravam a Deus, eles eram sacerdotes, né, da tribo de Levi, mas eles não honravam a Deus, não tratavam os sacrifícios, a tenda ali em Siló, porque ainda não tinha sido construído o templo, não tratavam nada com respeito, com consideração. E é interessante que Samuel cresceu no meio desses filhos de Eli, porque ele ficou ali com Eli, morando com Eli, né, sendo cuidado por Eli, e vendo os filhos de Eli viverem dessa forma. E aqui eu acho que entra muito essa parte da maternidade, né? Ela era uma mulher, como a gente já viu, que conhecia o poder da oração, uma mulher que sabia que diante de Deus ela deveria derramar a sua alma, uma mulher que conseguiu mudar
o desgosto da sua alma em alegria, uma mulher que era fiel, comprometida e cumpriu seus votos diante de Deus, e se alegrou, né? Não foi entregando como se tivesse ido para um velório, para um enterro, mas entregou com alegria o filho que Deus tinha lhe dado. E agora ela acompanhava seu filho o tempo todo, e mesmo ele vivendo com os filhos de Eli, nesse estado de corrupção, de desrespeito, de desonra em relação ao ministério sacerdotal que eles tinham recebido de Deus, a Bíblia fala que Samuel cresce em graça, em sabedoria e em serviço diante do Senhor. O versículo 26 nós já lemos, ou não? O versículo 26 diz: e o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, ele ia crescendo em graça, aquele rapaz, vendo os filhos de Eli, que deveriam ser um referencial para a vida dele, né? Algo a ser imitado, como pessoas corrompidas, que não amavam a Deus, que não cuidavam das coisas de Deus, mas provavelmente ele tinha uma mãe, que era uma intercessora, né? E vocês precisam entender, vocês como mães, que a intercessão talvez seja mais importante que qualquer outra coisa. É uma forma de cuidado que a gente pode desempenhar pelo resto das nossas vidas, mesmo quando os filhos não estão mais em casa, mesmo quando os nossos filhos já estão vivendo a vida deles, né? Você pode continuar sendo uma intercessora para que os seus filhos sejam um referencial na sua geração, para que os seus filhos sejam um farol que brilha neste mundo tão corrompido, tão perdido, principalmente para as pessoas que estão ao lado deles, crescendo com eles, né? Amigos de escola, amigos de faculdade, vizinhos, né? Nós precisamos ser intercessoras, como eu creio que Ana foi, porque o seu filho foi entregue ao Senhor e não se corrompeu. Ele não foi contaminado pelo comportamento corrupto dos filhos de Eli, né? Mesmo vivendo distante dos seus pais. Nós vemos isso na vida de Daniel também. Daniel foi para a Babilônia, que era o centro da corrupção, da idolatria, de tudo quanto é coisa errada, né? Da imoralidade, e ele se manteve um homem reto, íntegro e útil nas mãos de Deus todo o tempo que ele viveu na Babilônia. Quando ele foi para lá, ele tinha 15, 17 anos, era jovem, provavelmente tinha sonhos, né, a desenvolver, e de repente ele foi parar lá na Babilônia, ainda no palácio de Nabucodonosor, e mesmo ali, ele foi um homem que continuou servindo e honrando o seu Deus, mesmo distante dos seus pais. Ele continua ali fazendo a vontade de Deus, cumprindo um propósito para o qual Deus o tinha gerado. E nós vemos aqui Samuel. Quando Deus exerce juízo sobre Eli e a sua casa, ele já havia se provido de um homem que o substituiria com santidade e excelência. Então, quando Ana se rende ao Senhor e diz: se o Senhor me der, eu o entregarei a ti. Então Deus disse: era isso que eu queria. Porque eu sei que eu vou precisar deste homem para conduzir como líder a minha nação. Quando o sacerdócio levítico, né, sofrer o juízo que eu tenho preparado, né, que a gente vê ali no versículo 34 a 35 do capítulo 2. E isto te será por sinal. Deus envia um homem, um profeta, para falar com Eli. A saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que trabalhará segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e ele andará sempre diante do seu ungido. Então, de fato, Samuel foi um homem que conduziu a nação no momento em que ela perdeu tanto Hofni e Finéias, que sucederiam Eli, como Eli, quando descobre que seus filhos morreram e a arca tinha sido levada, ele cai, bate a cabeça e morre. Então, Israel ficou sem sacerdócio. Mas Deus já tinha preparado um homem, que era segundo o seu coração, para ocupar aquele lugar e conduzir a nação. Então, nós vemos que Samuel foi um dos maiores homens da Bíblia, um tremendo profeta que nasceu do desejo de uma mãe em cumprir um propósito de Deus, né? E nós vemos aqui, por último, irmãos, o resultado da oração e da atitude de Ana.
Deus levantou em Israel, graças à oração e intercessão dessa mulher, dessa mãe, um dos maiores profetas que conduziram a nação, que influenciou e fez diferença em sua geração. Samuel, irmãos, foi uma semente que Ana plantou. E porque ela plantou essa semente, ela colheu de forma multiplicada. Aqui no versículo 21 do capítulo 2, vou ler o 20 e o 21. Diz assim: Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel continuava crescendo diante do Senhor. Então, ela era estéril, pediu ali com muito sacrifício essa vitória ao Senhor, Deus lhe deu, e Ana usou aquela vitória como uma semente. Ela plantou essa semente, e era o propósito de Deus, né? E dessa semente ela colheu 5 filhos, né? Deus a abençoou e ela teve 3 filhos e 2 filhas. Então, eu quero encerrar, irmãs, principalmente para as mulheres, né? Para as famílias aqui, que os nossos filhos não são uma obra do acaso. Cada vez mais, as crianças têm sido negligenciadas, abandonadas, deixadas à própria sorte. Eu estava contando hoje de manhã na teologia, que nós fomos, eu e o Jefferson, essa semana, no supermercado, a semana passada, lá em Ribeirão. Eu comecei a ver umas crianças correr pelos corredores, né, sujas, descalças. Uma chegou até perto de mim para pedir alguma coisa, estava cheirando mal. E eu comecei a estranhar, nunca naquele supermercado a gente tinha visto aquilo, né? E eu vi que tinha várias, né? Todos os corredores que a gente passava, elas estavam pedindo alguma coisa para comer para as pessoas que estavam ali comprando, né? Até uma me pediu uma caixinha de bis, aí o Jéssica foi lá, comprou bolacha, comprou Danone, comprou uma porção de coisas para elas. Mas me deu uma coisa tão ruim, um mal-estar tão grande, né? Uma vontade de chorar ali dentro do supermercado, e perdeu até a graça eu estar ali. E eu fiquei pensando naquelas crianças, muito tempo, né? Em casa, eu fiquei pensando, orei, de manhã orei, elas ficaram no meu coração. Porque eu falei, gente, o que essas crianças vão se tornar? Vão se tornar marginais, né? Normalmente os pais são usuários, né? Porque depois, acho que a Emily me falou que ali perto tem uma comunidade, tipo uma favela, né? E essas crianças vêm dali. Os pais, eles não permitem que entrem, então as crianças entram e vão pedindo coisas, mas os pais ficam lá fora na grade pedindo as coisas para a gente, né? Eles não podem entrar. Mas são usuários de droga, a maior parte deles, e essas crianças, então, crescem assim, abandonadas à própria sorte, estão sujas, né? Não tem o mínimo de cuidado que a gente dá para um filho, né? Não toma um banho, não tem uma roupa limpa para pôr, não tem um sapato para pôr no pé, não comem, né? Comem o que pede para as pessoas. E aquilo me deu uma dor muito grande no meu coração, porque não é só ali naquele lugar, não é só em Ribeirão, né? Não é só no Brasil. A gente vê cada vez mais as crianças abandonadas, né? Filhos que crescem sem pais, sem referenciais, filhos que crescem sem valores, sem princípios, sem cuidado, né? O mínimo que uma criança precisa receber é cuidado, né? E os pais estão abandonando seus filhos. Mesmo os pais de classe média, de classe alta, não estão querendo cuidar dos seus filhos. Não entendem que filho não é uma obra do acaso, né? E nesse Dia das Mães eu queria falar isso para vocês. Eles são sementes que, se plantadas no reino de Deus, eles vão ser frutos para o louvor da glória de Deus, né? Mas isso não é uma coisa assim, não é que nem mato, né, que cresce sem ninguém plantar. Eu fiquei pensando, essas crianças vão se tornar marginais. Primeiro, porque não tem cuidado de ninguém. Segundo, porque ali no supermercado, nos lugares que elas andam, elas veem pessoas que têm muito, que estão bem vestidas, que estão cheirosas, que estão comprando um monte de comida e pondo no carrinho, e elas vão sentir uma injustiça muito grande, né? Então, essas crianças estão crescendo para se tornarem marginais no futuro. Se Deus não alcançar a vida delas, se alguém não tiver amor por elas e falar do amor de Deus para elas, para que a vida delas seja transformada. E, infelizmente, às vezes a gente vê dentro da igreja as crianças abandonadas. Porque, irmãos, criar filhos custa muito. Criar um filho segundo o modelo de Deus custa muito, não financeiramente. Custa do seu tempo, da sua atenção, da sua energia,
da sua intensidade, e principalmente de você ser um referencial de vida com Deus, de oração, de serviço, de sinceridade, de verdade. Eles precisam ver esses valores na nossa vida, porque senão nós destruímos o futuro dos nossos filhos. Eles não podem ser vistos de uma forma descuidada, ou uma satisfação dos nossos interesses. Muita gente era filhos para si. Enquanto Ana tinha isso em mente, Deus não lhe deu o filho. Quando ela entendeu o propósito de Deus, e ela o entregou, Deus deu o filho para ela. Então, eles não são para a satisfação dos nossos interesses, e também não são um estorvo inesperado que não foi planejado. Mesmo os filhos que vêm sem a gente ter planejado, né, eles têm um propósito diante de Deus. Isso não acontece por acaso, né? E nós temos que vê-los e cuidar deles como uma geração piedosa, planejada por Deus, para impactar poderosamente a sua geração. Isso tem que ocupar nossa mente, nosso coração. Nós temos que fazer escolhas baseadas nisso, abrir mão de tudo que pode impedir que os nossos filhos alcancem a terra prometida que Deus tem para eles. Eu já preguei há muitos anos atrás a respeito disso, uma palavra que Deus me deu no livro de Josué, que assim como os sacerdotes entraram no rio, permaneceram ali na morte, para que o rio parasse, a correnteza do rio, e o povo de Israel passasse para o outro lado e conquistasse a terra prometida, que nós, como pais, somos esses sacerdotes que colocam o pé na correnteza do rio, e o rio para, e os nossos filhos passam sem perigo para o outro lado, para conquistar a sua herança em Deus. Esse é o propósito dos pais. E é algo que dura a vida inteira. Hoje eu postei no Facebook uma frase que o Gesso fala muito: os filhos saem da barriga e sobem para a cabeça. Nunca mais uma pessoa que tem filhos se esquece que tem, né? Mesmo as pessoas mais negligentes e mais descuidadas, porque lá na frente eles vão começar a dar trabalho, e essa pessoa vai lembrar que tem um filho, que ela não cuidou direito, que ela não investiu na vida dele da forma certa, e agora, em vez de trazer bênção e alegria, só traz problemas. Nós nunca mais esquecemos dos filhos que nós geramos. Então, tem uma frase muito conhecida, acho que é do Khalil Gibran, que ele diz que nós somos o arco e eles são as flechas. E nós devemos atirá-los, né, para um alvo muito mais distante do que a gente conseguiu alcançar. Esse é o chamado para os pais. É um chamado para morrer, gente. Morrer para os teus sonhos, para os teus projetos, morrer para a sua carreira, muitas vezes, morrer para tudo aquilo que impeça que eles recebam o teu melhor. Esse é um desafio de Deus, né? Filho não é qualquer coisa. Filho é uma semente que Deus nos dá. Filho é geração piedosa, que vai dar continuidade à obra que Deus começou na nossa vida, para quem a gente vai passar o nosso bastão. Então, que nós possamos aprender com a vida de Ana o caminho para que isso aconteça. Amém? Agora eu vou passar para a Luciana, que ela vai fazer a oração para as mães, mas eu queria parabenizar todas vocês, né? Eu sei que cada uma enfrenta esse desafio à sua maneira, com mais dificuldade ou menos dificuldade, né? Com mais vitórias ou mais problemas. Mas como Deus criou esse chamado, como Deus criou esse desafio para as nossas vidas, Ele pode nos ajudar a cumpri-lo de uma forma excelente, tá? Que vocês levem essa palavra nos seus corações e Deus as abençoe, não somente hoje, mas todos os dias, porque ser mãe é uma missão para a vida inteira. Amém? Amém? Eu quero convidar todas as mamães para estar aqui na frente, para a igreja estar orando por vocês, abençoando a vida de vocês. Amém? Olha quanta mulher bonita, gente. Mulheres lindas, abençoadas de Deus, princesas do Senhor, amém? Ó, tem espaço aqui, gente, pode subir aqui em cima. Tem mãe lá no fundo que não veio, por quê?
Amém? Eu quero desejar a vocês um feliz Dia das Mães. Quero dizer para vocês que ser mãe é um ministério. Não é fácil, é um desafio muito grande, já foi falado isso aqui, mas a minha oração é para que Deus capacite vocês a cada dia. Amém? É um desafio muito grande, mas Deus ele é poderoso para capacitar, para dar sabedoria, para dar discernimento. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, para nós abençoarmos essas mães, amém? Vamos orar por elas, vamos abençoar a vida delas. Senhor, eu te louvo e te glorifico, ó Deus, por cada mãe, Senhor, neste lugar, ó Deus. Senhor, sabemos que ser mãe é um desafio, é um ministério que o Senhor nos concedeu, Pai. Senhor, eu clamo a Ti para que o Senhor derrame, ó Deus, da Tua graça, da Tua infinita graça, Senhor, nos nossos dias, ó Pai. E nos dê, Senhor, sabedoria, Pai, para, ó Deus, cumprirmos, ó Pai, este papel, ó Deus. Para sermos, ó Deus, mães de excelência, Senhor. Assim como Ana foi e tantas outras mulheres da Bíblia, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser mulheres e mães de excelência. Que possamos, ó Pai, ser um referencial, ó Pai, para os nossos filhos, ó Pai. Alguém que eles possam, ó Deus, se espelhar e ser, ó Pai, uma boa pessoa lá fora, ter um bom caráter. Ó Deus, ser, ó Pai, um testemunho, ó Deus, da Tua palavra, ser um referencial do Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada uma dessas mães que estão aqui na frente, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, o coração delas. Tu sabes, ó Deus, os desafios que elas têm passado. Tu conheces o choro, ó Pai. Ó Deus, quantas vezes, ó Deus, noites acordadas, ó Deus, em oração, ó Deus, pelos seus filhos, ó Pai. Mas que o Senhor possa, ó Deus, recolher, ó Pai, cada uma dessas orações, ó Deus, e lhe conceder, ó Deus, vitórias, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo vitórias sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu profetizo a sabedoria do Senhor, o discernimento do Pai, para que vocês possam ser mães vencedoras. Em nome de Jesus, o que teus filhos sejam sementes para o Senhor, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém? Vamos aplaudir as mães. A paz do Senhor, irmãos, que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, em nome de Jesus, amém?